Boa tarde, irmãos e irmãs. Bom dia. Estamos amanhã no 12º domingo do tempo comum. As leituras que nos acompanham hoje nos convidam a ter fé, ter confiança na travessia. Estamos passando por tempos difíceis, mas estamos atravessando. Então, confiança naquele que está conosco. A primeira leitura é de um livro chamado Livro de Jó. É um livro chamado sapiencial. Esses livros são uma coleção que constam no índice de nossas Bíblias, e Jó é o primeiro livro desta coleção, seguido logo do livro dos Salmos. Então, ouçamos esta leitura. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou com portas o mar quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: até aqui chegarás e não além? Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial, como nós agradecemos pela palavra de Deus, ele também começa com a frase: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ouçamos também a leitura do livro do Evangelho de Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Umas breves explicações dessas leituras que falam de tempestade. Na primeira leitura, Deus é que fala do seio da tempestade. Na Bíblia, a tempestade, tanto no livro de Jó, como nos Evangelhos, e de modo especial na oração dos Salmos, e também em outros livros, é, digamos, ligada à manifestação de Deus, o poder de Deus, a força de Deus e a superioridade de Deus em relação a nossas criaturas, a nós que somos suas criaturas. O livro de Jó
Resumindo, Jó era um homem rico e naquele tempo se dizia: a pessoa que observa os mandamentos de Deus, procura ser justo com o próximo, ele é abençoado. Não se acreditava ainda numa vida após a morte. Então a bênção era a abundância de bens neste mundo. Até existe essa expressão, muitas vezes, né, no nosso meio brasileiro. Que bênção! A gente pensa na realidade terrena também, infelizmente. Mas a bênção era assim. No entanto, chegou um dia em que Jó perdeu todos os bens, também os filhos, tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e rebanhos e mais rebanhos de ovelhas, cabras e até de gado graúdo. Ele caiu na miséria. E sabendo que ele estava assim, sofrendo muito, então vieram 3 amigos com ele para visitá-lo. E aí surgiu uma discussão, eles logo acusaram a Jó: não, você está sofrendo porque você pecou, não observou os mandamentos. E ele diz: não, a minha consciência me diz que eu não fiz nada de errado, sempre procurei ser uma pessoa justa, misericordiosa, paciente, e agora estou na miséria. E aí, discussão, mais discussão, finalmente ele apela para Deus, até com certo orgulho, raiva. Por que Deus permite que aconteça isso comigo? E quando ele percebe isso, também percebe que o sofrimento não está do lado dos ricos, abençoados, entre aspas, mas o sofrimento está do lado dos pobres. Ele está no meio dos pobres e sente a realidade da fé no meio dos pobres. E Deus então aparece para ele numa tempestade que hoje nós ouvimos, né? E Deus pergunta para ele que discutia com os colegas lá, os seus amigos, e revoltado contra Deus, contra todo mundo. Então Deus simplesmente pergunta, depois de ter manifestado aquilo que ele é, o poder e a glória, então aqui, né, Deus pergunta sobre, afinal de contas, você acha que está tudo errado? Quem você é, Jó, para poder discutir com Deus? E a criação é que aparece aí. Ele é tão poderoso que ele domina o mar. É uma referência ao livro do Gênesis, que na hora da criação, a primeira coisa que Deus faz, separação entre luz e trevas. Segundo momento, entre terra firme e água. A água de todas as maneiras e profundeza do mar, etc. Então ele fala e diz que quem fez tudo isso? Você, Jó, que está me questionando? Então, aqui o que está destacado é o poder de Deus. Nós estamos vivendo em tempestades e o Evangelho volta a tratar disso. Quando a gente lê um Evangelho, não deve ficar fixo apenas no fato. Jesus trabalhou o dia todo, atendeu o povo e pediu para os discípulos: agora vocês mandam embora o povo para ir para as suas casas, nós vamos atravessar. E ele convida: vamos para a outra margem. Tinha a barca que estava com Jesus, onde Jesus estava até sentado, falando com o povo na margem, né? E outras barcas também. Então, despachado o povo, né, pelos discípulos,
começou a travessia do mar da Galileia. Não é um mar tão tenebroso assim, mas como ele fica numa concha muito profunda, lá na paisagem da Galileia, então chega até a 200, o nível do mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E aí provoca aquela diferença de temperaturas, de repente provoca ondas muito fortes. Jesus, cansado, estava fazendo o quê? Dormindo, acostado num travesseiro. Não na proa, mas na popa, né? Atrás. E aí, diante daquele desespero, as ondas iam crescendo, crescendo, eles experientes pescadores, e Jesus dormindo. E diz, Jesus, Senhor, né? Salva-nos, não está percebendo? Não tem portas que nós estamos nos afogando? Está entrando água dentro do barco? Jesus então se levanta e acalma a tempestade. O furor daquelas ondas, a ventania cessa quando Jesus diz, silêncio, cala-te. O controle, Deus Todo-Poderoso, que controla todas as forças da criação. Bem, haveria muitas considerações para a gente fazer. Mas, por exemplo, a primeira, eles acompanhavam Jesus, achavam que ele era o Messias, mas não acreditavam tanto assim que ele fosse o Filho de Deus. Isto é, Deus encarnado. Eles tinham até as suas esperanças, expectativas de um dia proclamar Jesus rei em Jerusalém. Não rei lá do céu, aqui, né? E então Jesus diz, mas onde está a fé de vocês? A gente nos podia se perguntar, não estamos vivendo numa tempestade? Parece que ela se agiganta cada vez mais. Problemas de toda ordem, desequilíbrio entre as nações, a diferença gritante entre ricos e pobres, pobres famintos, abandonados, sem emprego, isso não só no Brasil, mas em tantas outras partes onde as pessoas procuram um país onde possam viver, porque no seu país não conseguem nem o alimento necessário. E Jesus, no meio dessa tempestade, não é que Jesus adivinhou que viria a tempestade, mas vamos atravessar, vamos para outro lado, outra margem. É isso que nós cristãos, sobretudo nós cristãos, conscientes que a presença de Cristo continua, nós não temos que acordar Jesus. Ele vê tudo isso. Deus vê o que está acontecendo. Mas temos que acordar-nos a nós mesmos. Buscar o melhor que existe no mais profundo de nossa alma, que é a caridade e o amor para com todas essas pessoas, como Jesus também fazia. Então, esse atravessar é buscar algo novo, diferente. Tem muita gente se perguntando como é que será o pós-pandemia. Em primeiro lugar, nós nem sabemos quando vai terminar. E se com a vacina, termina. Mesmo agora, os já vacinados, entre eles eu já estou vacinado, né? Então, a gente tem que manter os cuidados. Cuidados que humanamente são aconselhados. A ciência nos aconselha. Use máscara, higiene pessoal, álcool em gel, lavar as mãos, não buscar grandes acúmulos de pessoas
E a máscara, quando nós estamos não só em ambientes fechados com outras pessoas, mas até mesmo no caminho pela rua. É isso que se recomenda. Isso é o bom senso que Deus nos deu. E devemos agradecer a Deus por termos vacinas, termos a possibilidade de voltar não a esse normal, mas a algo novo. Ao novo. E é Paulo que diz aí na carta aos Coríntios, que eu não li, que o mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. O mundo velho é aquele sem o Filho de Deus encarnado, sem Jesus que morreu, padeceu por nós, mas ressuscitou e vive. E ele diz assim que todos os pelos quais Jesus morreu e que têm fé, acreditam nele, eles estão convidados a criar um mundo novo. A gente pensa, não, mas Deus vai resolver tudo. Não é isso. Ah, mas Deus poderia acabar com essa pandemia. Para que ele colocou o ser humano aqui neste planeta Terra? Para cuidar dele. Então exige seu cuidado com todas as criaturas. E não só no ser humano, poluindo tudo e nós causando as próprias desgraças. Deus nos deu o juízo, a prudência e a sabedoria que a gente vai aprendendo do próprio Jesus, que é a sabedoria de Deus entre nós. Então nós, nesse dia de hoje, dia 19, nós fomos convidados para rezar. Rezar não só aqui no Brasil, a Conferência dos Bispos nos pede isso, enquanto outros estão fazendo manifestações, o cristão católico foi convidado para orar. Não que não precisa fazer manifestações, é exigir das autoridades que cumpram as normas da ciência, use de sabedoria para podermos viver todos curados e prontos para poder continuar do outro lado. Passada a pandemia, aquele que está dormindo na barca, Jesus, ele continua conosco. É nessa fé que temos que viver. Que assim seja. E que o domingo de amanhã seja muito bom para todos nós. Fiquem com Deus, na alegria do Senhor.